Conheça os dípteros causadores de miíase. Nessa aula, Cochleomia omnivorax. Os dípteros, eles são assim chamados devido à principal característica dessa classe ser a presença de somente um par de asas completamente funcionais. Isso serve, inclusive, para distinguir as moscas verdadeiras de outros insetos. Elas são holometabólicas, ou seja, elas possuem um ciclo completo com formação de ovo, larva, pupa e adulto. Os insetos que fazem parte dessa ordem são mosquitos, moscas, flebotomíneos e mutucas também. A ordem Diptera, ela está inserida no filo Artrópoda, no qual pertencem mais de 80% de todas as espécies de animais invertebrados. Essa ordem contém muitos insetos de importância veterinária, alguns importantes por serem ectoparasitas, outros porque suas larvas parasitam tecidos de hospedeiros, ou mesmo por serem vetores de muitas doenças. As miíases. Miíase é definida como a infestação por larvas de dípteros em hospedeiros vertebrados. Essas larvas, elas podem ser biontófagas, que se alimentam de tecidos vivos, ou necrobiontófagas, que têm como fonte nutricional para o seu desenvolvimento e reserva energética para a fase de pupa tecidos necróticos. As miíases, elas podem ser vistas sobre dois aspectos, clínico ou parasitológico. Na primeira, a classificação ela está fundamentada nos locais do corpo do hospedeiro onde as larvas se instalam ou são encontradas. Nesse contexto, elas são designadas como cutâneas, cavitárias, aqui sendo nasofaringeal, ocular ou urogenital, ou intestinais. Quanto ao aspecto parasitário, a infestação ela pode ser classificada como do tipo obrigatória, facultativa e acidental, quando leva em conta a biologia do inseto. No caso das miíases obrigatórias, as larvas se desenvolvem exclusivamente em tecidos vivos, não possuindo outra forma de recurso alimentar, ou seja, elas não sobreviveriam se não acometessem um hospedeiro. Quanto às miíases facultativas, como as larvas consomem exclusivamente tecidos mortos ou necróticos, nunca tecidos vivos, elas também acabam tendo uma maior variedade de hábitos alimentares, né? Inclusive, elas são encontradas se desenvolvendo em matéria orgânica, em decomposição, como carcaças e fezes. Em miíases acidentais, ou pseudomíases, se dá com a ingestão de líquidos ou alimentos contendo larvas de dípteros, tá? Que pode levar ao desenvolvimento no trato digestório de quadros patológicos, com menor ou maior gravidade, e também dano na mucosa intestinal, infiltração hemorrágica ou simplesmente distúrbio gastrointestinal. E também quando as larvas são capazes de iniciar a invasão nos tecidos de um hospedeiro, elas são chamadas de miíases primárias, enquanto que na secundária a colonização ocorre somente a partir de lesões já existentes. Agora eu vou falar um pouco sobre a Cochleomia omnivorax. Ela é uma das mais importantes espécies causadoras de miíase em animais e humanos também. A espécie Cochleomia omnivorax faz parte da família Calliphoridae, na ordem Diptera, e é classificada como agente causador de miíase primária obrigatória em animais de sangue quente. Elas são biontófagas, ou seja, se desenvolvem exclusivamente em tecidos vivos, e ela ataca feridas recentes. As formas adultas de Cochleomia omnivorax, elas medem de 8 a 10 milímetros de comprimento, tendo uma coloração verde ou azul metálica e 3 listras negras longitudinais no tórax, que vocês podem observar na imagem aqui do lado. As fêmeas dessa espécie,
elas só realizam a postura nos bordos de ferimentos recentes de mamíferos. Elas são atraídas por sangue e secreções purulentas, e elas têm capacidade de voo de até 200 quilômetros durante toda a sua vida. Ambos os sexos têm aparelho bucal lambedor e se alimentam de açúcares vegetais, de néctar. As larvas de Cochleomia omnivorax, elas atingem até 2 centímetros de comprimento. Elas são de cor rosada e podem ser distinguidas das larvas de moscas produtoras de miíase facultativa pelos tubos traqueais de pigmentação escura em sua face dorsal. Para a identificação dos diferentes estádios das larvas, L1, L2, L3, são observadas as aberturas nos espiráculos respiratórios, que estão presentes na extremidade posterior da larva, como vocês podem observar na imagem aqui embaixo. Após a eclosão, a larva de primeiro estágio, ela apresenta um único espiráculo respiratório, que não é facilmente observado devido à ausência de pigmentação. A larva de primeiro estágio, L1, apresenta troncos traqueais já bem desenvolvidos. E após cerca de 24 horas, essa larva ela sofre muda para a larva de segundo estágio, que é a L2, que é a imagem B, e ela apresenta 2 espiráculos respiratórios. E após cerca de 24 horas, a L2 sofre outra muda para a larva de terceiro estágio, que é a imagem C, a L3, que apresenta 3 espiráculos respiratórios. O ciclo biológico. Embora o macho realize vários coitos, a fêmea só copula uma vez, num tempo médio de 2,6 minutos durante a vida inteira. Após a fertilização, a fêmea ela inicia a postura em 4 a 5 dias, fazendo posturas parceladas de até 300 ovos de cada vez, mais ou menos, em um total de 2.500 ovos durante toda a vida. As fêmeas fecundadas, então, elas iniciam a etapa de oviposição em tecido vivo, tá, nas bordas de feridas recentes. Após a oviposição, a L1 rapidamente eclode do ovo. E 12 a 24 horas após, já inicia a etapa de nutrição de fluidos e tecidos próximos da ferida. Elas escavam de cabeça para baixo, formando a famosa bicheira. Após a alimentação, por muda, a L1 evolui para L2, que após nutrição, evolui para L3. E nessa fase de L3, ela se desprende do hospedeiro, tá? E no ambiente ela se enterra para impulpar. De dentro do pulpário já sai a mosca adulta, que alcança a maturidade sexual após 36 a 48 horas de saída do pulpário. O ciclo total de ovo até a fêmea fazer postura dura em torno de 21 a 60 dias. A mosca Cochleomia omnivorax, ela é nativa das Américas e é endêmica na maioria das regiões do Brasil. Embora ela seja encontrada em regiões com clima tropical e subtropical, a mosca também se desenvolve em regiões de clima temperado, quando as condições climáticas são favoráveis. A erradicação foi alcançada nos Estados Unidos por meio da técnica de esterilização dos machos com radiação gama. Porém, ela continua sendo causadora de sérios prejuízos no Brasil e em outros países da América do Sul. O Cochleomia omnivorax é considerada como a principal responsável pela miíase de bovídeos e a segunda mais importante dentre as doenças causadas por artrópodes. No Brasil, as miíases provocadas por essa espécie ocorrem em 94% dos municípios dos 26 estados, sendo as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste as que apresentam o maior número de notificações da ocorrência em bovinos, e ela é mais abundante durante os meses do verão, os quais normalmente coincidem com um período maior de chuvas. A mosca varejeira, ou mosca de bicheira, como a mosca Cochleomia omnivorax é popularmente conhecida,
é considerado uma praga para os animais domésticos, porque qualquer tipo de ferimento, desde um simples arranhão, pode ser infestado por larvas dessa espécie, dando origem à bicheira. Durante o parasitismo, as larvas invadem partes profundas do tecido do hospedeiro e formam uma ferida muito extensa, se não for tratado. Resultado da alimentação das larvas, e pode causar a morte do animal, inclusive. Além disso, as feridas infestadas, elas apresentam um odor característico que é atrativo para outras fêmeas grávidas realizarem a oviposição, resultando em até 3.000 larvas em uma única ferida, o que também aumenta a suscetibilidade a infecções secundárias. Dos sinais e sintomas clínicos. Em animais infestados pelas larvas de Cochleomia omnivorax, são observadas lesões profundas de aspecto crateriforme e com liberação de fluidos sanguinolentos e odor pútrido, tornando-se mais evidente a partir do terceiro dia de infestação. A partir do sexto dia, quando as L3 começam a abandonar o hospedeiro, as lesões apresentam-se necróticas e com produção de secreção purulenta. Além disso, os animais apresentam inquietação, inapetência e febre durante o período de infestação. Do diagnóstico. As feridas infestadas frequentemente emitem um odor pungente característico, que pode ser a primeira pista para o médico veterinário responsável de uma possível infestação por vermes. Assim, associada a esse odor característico das feridas, o diagnóstico pode ser feito facilmente com base na exudação soro-hemorrágica e identificação de larvas. A gravidade clínica e a resolução dependem do local e da extensão da lesão, da gravidade da infestação e da rapidez no diagnóstico. Consequentemente, infestações menores e superficiais são tipicamente benignas e fáceis de diagnosticar e tratar. Por outro lado, infestações maiores e invasivas, geralmente elas levam até a morte, se não forem tratadas em um estágio inicial. Controle. A esterilização de machos de Cochleomia omnivorax com raiz gama já vem sendo feito no Brasil com outras espécies e sendo estudado também para a espécie de Cochleomia omnivorax, tá? E dessa forma, os machos estéreis, eles copulam com fêmeas e fazem postura de ovos inférteis, o que a longo prazo acaba com a população de moscas, né? E outra forma de controle é também o uso de repelentes e cicatrizantes, porque toda lesão na pele de humanos ou animal deve ser tratada com repelente e cicatrizante, pois a mosca de Cochleomia omnivorax, ela coloca seus ovos em feridas abertas, né? E ou secreções. Então, qualquer ferida tem que ser cuidada, limpa e o uso de repelente para evitar essa infestação. Profilaxia. Estudos demonstram que alguns fatores podem aumentar a predisposição ao ataque de bicheiras nos ovinos, tais como a amputação da cauda dos cordeiros e lesões decorrentes da tosquia. A vulva das ovelhas também é outro local comumente atacado pelas larvas e foi observada prevalência elevada, principalmente durante os períodos quentes do ano, coincidindo com o cio das ovelhas. O tamanho do rebanho também foi outro fator correlacionado com o parasitismo pelas larvas de Cochleomia omnivorax nos ovinos. Quanto maior o rebanho, mais de 500 animais, maiores são as chances de infestação. E isso é atribuído à dificuldade em realizar inspeção individual, minuciosa, para identificar e tratar os animais com ferimentos. Do mesmo modo, em bovinos,
Intervenções relacionadas ao manejo, tais como castração, descorna, marcação e até mesmo um simples arranhão ou ferido decorrente de carrapato, predispõe o gado ao ataque de bicheiras. A amíase umbilical em bezerros também é muito frequente. É possível prevenir a instalação de bicheiras por meio de práticas adequadas de manejo, bem como a utilização de antiparasitários, tá? Produtos repelentes e cicatrizantes, né? Recomenda-se também programar intervenções relacionadas ao manejo de ovinos e bovinos, tais como castração, marcação, descorna, corte de cauda, tosquia, entre outros, para épocas de baixo parasitismo. Além disso, os animais eles devem ser examinados com frequência. Em animais parasitados, as larvas devem ser removidas com cuidado para evitar sangramento e suas feridas devem ser tratadas com urgência. Recomenda-se injetar cloridrato de lidocaína na lesão folicular, tá? E, nesses casos, o uso de inseticida é indispensável. Entre os antiparasitários utilizados para prevenção e controle da bicheira está a doramectina, ivermectina, diciclanil e nitempiran. Após a remoção das larvas, deve-se proteger o ferimento com uma pomada contendo principalmente óxido de zinco com inseticida, para evitar novas moscas. Muitas vezes, faz-se necessária a aplicação de antibióticos sistêmicos para evitar a ocorrência de infecções bacterianas secundárias oportunistas, né, que vão ver na ferida uma porta de entrada para o organismo. E isso também facilita a cicatrização, ajuda, né, na cicatrização. Como, por exemplo, a cefalexina.